Hoje em dia se fala muito em direitos humanos e, de fato, os direitos humanos passaram a estar no primeiro plano. As pessoas estão preocupadas com os direitos humanos. Agora, direitos humanos não são coisas que são dadas, são coisas conquistadas. Os direitos humanos são conquistas, porque é, na verdade, o quê? É coibir a ação dos que violam os direitos humanos. E hoje nós temos, violando direitos humanos, estados, grandes empresas, grandes multinacionais que a gente nem conhece, e elas estão violando direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, direitos culturais das pessoas. Então, é preciso lutar pelos direitos humanos. E quem vai lutar pelos direitos humanos? A pequena organização local. A sociedade civil conectada com uma comunidade. É esta comunidade que vai se organizar e vai ter como expressão uma sociedade civil que lutará para materializar aquilo que é um direito. Os direitos humanos estão sendo, na verdade, eles não são algo estático. Os direitos humanos são algo que vem com a cultura do homem. Eles estão em expansão. Mas eles não se expandem teoricamente, eles se expandem concretamente, na luta cotidiana. Quem leva essa luta? A comunidade, através das suas organizações locais. Por isso que é importante nós prestigiarmos as organizações locais e saber o lugar que elas têm, essencial na luta pelos direitos humanos. Eu trabalhava em casa de família e os finais de semana eu fazia faxina, lavava roupa para poder dar para me manter eles, né? Porque 5 filhos para sustentar na cidade é muito pesado. E aí eu já via falar no movimento, via pela televisão, muito bonito, né? E aí de repente apareceram uns companheiros lá e aí a gente fez o cadastro e aí eu digo, a melhor solução que tem, eu ir à luta de conquista de uma terra. Boa tarde. A direção do Movimento Sem Terra, estamos passando aqui convidando os companheiros para ir na imagem, ali na imagem da PE. Uma reunião lá, sobre o negócio de terra. Olha, nós somos do Movimento Sem Terra. Aí a gente está convidando o companheiro se interessar, ganhar um pedaço de terra, que nós vamos fazer umas ocupações por aqui. Aí a gente vai explicar a vocês como é que vai acontecer a ocupação, viu? Aí se o senhor quiser comparecer, é domingo de 4 horas, viu? Tá certo? Domingo a gente espera o senhor lá, viu? Desde eu pequena, que é o meu sonho, eu ter meu sítio, ter minhas terrinhas para eu trabalhar, né? Aí quando o rapaz chegou dando essa notícia de terra, eu fiquei logo doida. Aí já foi logo juntando as coisas, né? Não esperei nem para a hora da reunião que ia ter. Aí eu, vamos embora, minha gente, vamos embora. A mudança que a gente tem de Movimento Sem Terra para oferecer para vocês é fazendo a ocupação de terra, desapropriando as terras e assentando vocês e vocês produzindo. Vocês vão passar pelo que eu passei. Eu fui para um barraco de lona, mas hoje eu tenho uma boa casa. Eu não dependo de ninguém, eu vivo a minha vida com meus filhos. E é isso que vocês podem, assim, ó, chegar em casa e pensar. Acho que essa é a parte mais bonita, né, do projeto de sociedade que o movimento tem. Você pegar uma pessoa que estava estagnada, né, muitas vezes estava já de cabeça baixa, com uma família enorme dentro de casa, passando fome, e que tem essa questão da posse de direito na cabeça, você ir lá, fazer uma conversa, propor para ele uma ocupação, propor sair daquele marasmo, né, lutar por uma coisa muito maior, por um objetivo, e a pessoa aceitar, vir para a luta, eu acho que é o que mais mexe com a militância, é isso. Hoje, companheirada, chegou o dia, aquele dia tão esperado por cada um de nós, que é da ocupação da terra, a ocupação daquele pedaço de chão que
cada brasileiro sonha. É por isso que nós temos aqui hoje a nossa ferramenta de trabalho, a nossa foice, a nossa enxada, nosso facão. E não temos aqui um fuzil. Porque com violência nós não chegamos a lugar nenhum. Mas é a nossa ferramenta de trabalho que vai levar nós ao nosso pedacinho de chão, para nós poder plantar e colher o fruto que vai alimentar os nossos filhos aí no dia a dia. Nós já pisamos na terra prometida. Por isso, companheirada, aqueles que sujaram o pé desde a entrada da porteira até agora, pode ter certeza, pode se sentir dono dessa terra. Agora tem uma questão, companheirada. Nós temos que nos organizar muito bem para que realmente a gente garanta essa terra. Porque na hora que nós colocamos o pé dentro, ela já é nossa. Agora depende de nós, para nós garantir, para que ela realmente fique com nós. Por isso, companheirada, eu quero sentir a disposição da companheirada, se nós estamos dispostos a ficar aqui ou não está. Já estamos almoçando, nós estamos apenas dando apoio, nós já é assentado, né? Porque isso aí, essa luta é uma corrente, ela não pode parar. Nós pegamos terra por intermédio de alguém, e esse alguém que ajudou nós já tem terra, e nós precisamos ajudar esses que não têm, e esses que não têm, pegando, tem que ajudar alguém que não tem. Nunca vai terminar a luta, é mais ou menos por aí. Então, é uma corrente, não vai ter fim. Enquanto investir terra para a reforma agrária, nós estamos na luta. A água era mais ou menos 2 quilômetros longe do... Mais ou menos 2 quilômetros longe do acampamento, então tinha que buscar no balde. No meio do mato, passar por pistoleiro, então era um rolo muito grande, né? Que tinha 220 famílias, sem recursos, sem meio de vida, sem nada. Ali foi onde a gente passei muita fome. Fome de chorar mesmo, todo mundo assim e não ter solução. Comia caju, dava agonia na gente e a gente chupava a cana, mas não tinha jeito da gente aguentar a fome. Todos os dias a gente não conseguia nem sequer dormir, as crianças não tinham nem a liberdade de dormir com eles tentando a gente. E no dia do despejo trouxeram cavalo, trouxeram cachorro, tudinho para massacrar a gente. Tem um baleado lá. Eu estou plantando agora só uma semente branca mesmo, né? Lavoura branca é arroz, é feijão, é uma mandiocazinha, uma batatazinha, um inhame, a gente já tem isso plantado. Mas tem banana, café, mandioca, feijão, milho. Arroz, abóbora, cuchá. Eu chego hoje num assentamento, pelo menos o meu mesmo, aí o companheiro, ó, você dizer assim, hoje eles têm a conta dele no banco, tem o cartão deles, né? Tem muitos que já tem seus carrinhos para andar.
Ele já tem uma vida assim, se você conversar com ele, dizer, ó, como era a sua vida há 3 anos, há 4 anos atrás, ele diz assim, se ele contar, você não tem coragem de ouvir a vida dele, né? De sentir aquele sofrimento dele para o que eles vivem hoje. E daí a gente também foi convidado pelos companheiros, eu e a minha família, para nós fazer parte desse grupo que estaria organizando a cooperativa aqui. E daí viemos para cá, né? E hoje tá isso aqui, né? Produzindo, né? Industrializando, comercializando. Hoje você individual não consegue comprar uma máquina, os financiamentos, né, não te dão condições. São poucos, você não consegue fazer com que você tenha uma estrutura maior, né? E dentro de um grupo ou de uma cooperativa, você juntando um pouquinho que cada um recebe, a gente consegue ter acesso mais, tanto na linha de financiamento, de projetos, né? Com isso te dá condições de ter um trabalho melhor, né? Um ganho melhor. Não é muito fácil, né? Porque a gente tem uma educação, foi criado, e toda a sociedade, hoje a nível de Brasil, é dessa forma, né? Que é cada um buscar o meu, né? Cada um tem um objetivo que é o meu, né? E quando você parte por uma forma de organização que nós temos, a gente tem que esquecer o meu e passar para o nosso, né? Veja bem, se nós for pegar a Constituição, no que se trata a questão do uso da terra, artigo 185, 186, o que diz lá no artigo? Primeiro, a terra tem que estar produzindo com no mínimo 80% de produção. Além disso, ela tem que ter 20% de reserva natural. E mais ainda, tem que cumprir com as leis trabalhistas. Então, no nosso entendimento, pegando essa questão da função social da terra, é possível fazer reforma agrária. Se tiver um governo sério que faça isso, é possível fazer reforma agrária e é possível assentar todas as famílias sem terra, não só aqui no Paraná, sem dúvida, assentar todas as famílias sem terra que existem no Brasil, que são em torno de 4,8 milhões. O trabalho de defesa de direitos humanos nos países subdesenvolvidos, nos países do terceiro mundo, tem implicado romper logo de início com essas visões muito isoladas, particularizadas da realidade e do próprio trabalho. Isso começa com a visão que se tem da defesa dos próprios direitos humanos. Muitas vezes se demanda a defesa de direitos civis e políticos. Mas entre nós, a defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais tem muitas vezes que assumir a principalidade, porque é da violação dos direitos econômicos, sociais e culturais que decorre, na maior parte das vezes, a violação dos direitos civis e políticos. Quando eu tava saindo nesse portão aí, eu só vi dar o primeiro pipoco. Aí quando deu aquele pipoco assim, me deu aquela esfriadade por dentro assim. Aí eu saí correndo, disse foi a tenda que explodiu, foi a tenda que explodiu. Eu mandou ligar a bomba lá em cima,
Ficou assim, muito assim, horrível. Tava pessoas assim, irreconhecíveis. E no local assim, as pessoas que estavam assim, muito queimadas, assim, algumas dava para reconhecer e algumas não dava para reconhecer, mas para falar a verdade mesmo, eu vi algumas pessoas que estavam trabalhando no galpão junto comigo, mas a minha irmã mesmo não tive coragem de ir junto. Quando eu cheguei no hospital aqui, algumas pessoas, eu dizia, não queria deixar eu entrar, eu entrava e ela dizia, você perdeu parente? Eu dizia, eu quero ver minha irmã no hospital. E os médicos diziam, não entre, fique aqui. Eu dizia, mas eu quero entrar. E depois eu, por ver o estado de muitas pessoas que estavam sentadas no carro por falta de atendimento do lado de fora, eu pensei assim mesmo, parei assim e disse, não, eu não quero ver minha irmã. Infelizmente aconteceu uma explosão hoje aqui em Santo Antônio de Jesus, na Urbis 3, na rua da Juerana. Uma explosão, por sinal, que acometeu e trouxe vários feridos. 5 pessoas identificadas estão mortas. E as pessoas populares aqui ajudando nesse momento. A gente trabalhava sem nenhum documento, sem nenhuma segurança, recebia, não tinha nada assinado, ia lá, trabalhava e só tinha uma pessoa para pagar pelo que a gente fazia e mais nada. Que era muita coisa lá empiada, as meninas mesmo era que apanhava, viu? Era um galpão assim, ó, e o depósito assim. Como ela mesma aí me disse que elas trabalhavam num galpão assim aberto, com mais de 30, 20 pessoas, 4, 5 numa mesa, e o depósito aí, ó, para quem quisesse apanhar material. A gente tava tudo sentada, não tava ninguém conversando. Quando a gente viu, só foi aquele negócio de jogar todo mundo para trás. E aí a gente sentiu que tava todo mundo queimado e saiu todo mundo correndo. Mas a gente não escutou a explosão. A gente viu aquele negócio de jogar a gente para trás. Aí foi na hora que todo mundo viu que tava todo mundo queimado que saiu todo mundo desesperado. Não, realmente é um trabalho muito difícil, também não tem outro melhor, então a gente sabendo que é um trabalho perigoso, mas a única esperança que tem é aquela mesmo, confiando em Deus. Dinamite, caixa de bomba, palito, cordão. Elas ganhavam pelo que elas faziam. Era 50 centavos um milheiro de estralo. Se elas, dependendo do que elas faziam, ela ganhava. Tinha vez de ganhar 12 reais, 10 reais. Era o que era isso. Só fazia aqueles estralos de enrolar. Se as pessoas recebendo os primeiros socorros, como o hospital não tem realmente capacidade para tantas vítimas, elas estão sendo levadas para Salvador. Muita gente diz, Vardo tem culpa, ele não foi tocar o fogo na tenda, mas ele tem culpa, porque ele sabia que a tenda, principalmente uma pova branca, foi o mais que matou as meninas, foi uma pova branca. Era escondida essa pova, que foi tanto que matou mais os povos. Foi essa pova que tomou logo o organismo deles, pocou tudo por dentro, viu? E aí não teve mais jeito. Osvaldo Martins falou na mesa redonda que o povo, se não morresse de um jeito, morria de outro, porque tinha que trabalhar. Ele não podia dizer isso. Se eu estivesse lá, eu respondia a ele, que não é assim que se trata. Porque se o povo trabalhando, como ele disse que dá emprego, o emprego tem que ser responsabilidade, tem que dar uma carteira assinada. Se esse povo nosso estivesse trabalhando, tivesse uma carteira assinada, seria que eu estava hoje correndo atrás de justiça? Não, sabe por quê? Porque os direitos dela já tinham recebido. E hoje em dia nenhum recebeu o direito, nem meu, nem de ninguém. O que a gente tem que não conhece, seu Osvaldo continua fazendo o mesmo material, vai justiça pegar ele dentro da casa dele, viu? Com fogos, entendeu? Uma humilhação demais desse povo. E depois continua, a justiça vem, diz que não pegou,
pega, tem gente de 60 anos fazendo na casa dele. O povo pega o material na casa dele, tira e fica por isso mesmo. Sabe por quê? Porque ele é homem, é o poderoso, como o povo diz aqui em São Antônio de Jesus. O homem é poderoso, dona. O homem, nada pega no homem, porque o homem é poderoso, o homem tem dinheiro. E dinheiro não me influi. Se eu estou andando atrás de justiça, não é tanto por dinheiro. É porque tem que ter justiça, que se não fizer justiça dessa vez, 64 pessoas, vai morrer mais 100. E vai ficar por isso mesmo. Então, num lugar que tiver justiça, num lugar que tem Deus, tem justiça. O povo não merece isso, meu amigo. É isso aí. Cadê o proprietário do Fogos? Cadê? Ele nem aqui tá pra saber que morreu, que não morreu? Edna morreu dia 12 e a Edilene morreu dia 16. Mas não vi elas, não. Pela vida e pela paz. Violência nunca mais. Violência nunca mais. Pela vida e pela paz. Maria do pessoal levantar as faixas, as cruzes. Diante do que aconteceu, foi necessário se formar esse movimento, o povo se organizar e lutar por justiça, porque já com esse movimento formado já é difícil, imagine só se não tivesse esse movimento. Então sentiu-se a necessidade de formar esse movimento para unir o pessoal e cobrar a justiça. Justiça já! Justiça já! As pessoas vieram, na verdade, vieram manifestar, né, os 5 anos de impunidade, que até hoje não se tem nada. A justiça, infelizmente, ainda não atendeu as demandas que deveriam atender quanto à questão do processo crime, o processo indenizatório, o processo trabalhista e do processo da execução contra o Exército, né? Contra a União é o que tem mais ou menos ainda alguma coisa. Eles constituíram o Movimento 11 de Dezembro e esse movimento, junto com o Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus e com o apoio da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, vem aqui hoje na Assembleia Legislativa entregar um abaixo-assinado ao presidente da Assembleia, pedindo a votação de uma indicação apresentada pelo deputado Yulo Oiticica para que o Executivo envie um projeto à Assembleia Legislativa concedendo indenização às vítimas daquela explosão. Essas famílias, elas normalmente em cada 11 de dezembro realizam manifestações em memória daqueles que morreram naquela explosão e esse ano resolveram trazer a sua manifestação a Salvador justamente para que não ficasse essa memória encantonada na cidade de Santo Antônio de Jesus. Teu nome é Santo. Todas as 3 filhas minhas vim enterrar. E hoje eu me sinto uma pessoa acabada, arrasada, porque além de tudo isso, eu procuro confiança em Deus, porque se eu não tivesse a confiança toda em Deus, esse movimento já tinha parado, porque o povo diz que cansa de andar, mas quanto tiver existir Deus e força, eu vou dizer a vocês, quanto eu puder lutar por justiça, eu luto. Porque é uma coisa que em Santo Antônio de Jesus, que a gente não está cheio da justiça, eu tenho certeza que Deus um dia vai aprovar a justiça. O movimento 11 de dezembro está aí firme e forte e a gente não vai desistir. Inclusive minha mãe já tinha desanimado, me pediu muito para eu não ir para aquela viagem. Disse assim, não vá, Cláudia, não vá, se depender de mim mesmo você não vá. Mas eu vou continuar na luta do movimento 11 de dezembro sim, porque a minha irmã que morreu trabalhando e a gente vai provar que ela morreu trabalhando e a gente vai conseguir tudo que a gente quer, viu?
a gente vai conseguir tudo que a gente quer, porque quem morreu não foi cachorro não, quem morreu foi um ser humano. Se ela morresse passeando na tenda, eu queria justiça, imagine que ela morreu trabalhando. O centro de lançamento de Alcântara, quando chegou no início da década de 80, ele paulatinamente ele foi desestruturando uma rede de resistência política que havia em Alcântara. Na década de 80 essa resistência era muito maior, porque havia essa rede de resistência política muito bem construída através de muito tempo de organização política, sindical, no campo das comunidades eclesiais de base. E o centro de lançamento de Alcântara ele começou a desestruturar isso até pela própria força que dispunha para poder transferir moradores compulsoriamente, para poder fazer ameaças veladas, para poder fazer intimidações, para poder desestimular as pessoas a continuarem lutando, a fazerem acordos para receberem indenizações e irem embora, para proibirem as pessoas de executarem tarefas normais do cotidiano que antes faziam isso sem nenhum tipo de problema, depois passaram a fazer isso com muitas limitações, em algumas situações foram simplesmente proibidos de fazer, e atividades típicas de sobrevivência, como roça, como pesca, como caça, visita a túmulos antigos dos parentes, as próprias festas, essa identidade cultural, ela foi muito impactada com a presença do centro de lançamento. Então, na verdade, hoje nós estamos correndo atrás de um prejuízo histórico, de tentar devolver a essas comunidades essa autoestima e essa identidade, porque sem ela é muito difícil você construir uma luta de resistência dentro de Alcântara. Minha de Santa Teresa, São Pedro e São Massai, eu canto boa pra senhora não me olhar do valor, pra senhora. Eu moro nesse lugar, minha de Santa Teresa, São José da Ribamar, eu canto boa bonito, e o canto é devagar, lá vai. Nós todo mundo pode começar, lá vai, todo mundo pode começar, boa. Eu nasci aqui em Tamatatiba. Aqui em Tamatatiba que eu nasci. Sou filho daqui, criado. Hoje eu estou completando 60 anos. Estou completando 60 anos hoje. E daqui eu ainda não saí para lá nenhum. A profissão minha aqui é trabalhar com roça, cuidando aqui do quintalzinho aqui. E a minha profissão é roça. Trabalhar com roça. Plantar mandioca, milho, quiabo, gerumum, tá vendo? Essas coisas assim, arroz, essas coisas. Quando aqui era da antiguidade, né? Aqui
eles foram filhos de negros. Esses negros que eram pessoas que já foram, que passaram por muita decepção, que era no período de... que eram pessoas chicoteadas, eram pessoas que foram muito maltratados, né? Devido antigamente às... como é que eu quero dizer? Escravidão. A escravidão, devido à escravidão. E esses descendentes de escravos, aí deixaram raízes. Em 82, eles recrutaram 30 jovens. Qual foi a estratégia? Pegar justamente os jovens com laços de parentesco com as pessoas que estavam dentro da área que eles queriam tirar essas pessoas, né? Tirar essas comunidades. Então isso foi muito fácil. Tinha pessoas do Peru, das Águas Belas, do Marudá. Então tinha pessoas de diversas comunidades que iam naquele momento estar sendo deslocadas, né? As pessoas mais próximas. Então ficou muito fácil você chegar e ver o seu filho lá na aeronáutica, né? Bonitinho, né? Com aquela farda, né? Ganhando bem, forte, musculoso, fazendo física, né? Em cima de um cavalo. Foi muito fácil. Nós chegávamos, nós saíamos aqui a cavalo para se levar os bilhetes para as reuniões. Então, pô, e a gente ajudava a dizer, não, vai ser bom o projeto vai trazer desenvolvimento, vai trazer novas tecnologias para a agricultura, né? Porque tudo isso nos foi passado durante todo o período de formação que nós obtivemos lá em São Paulo, tudo isso é nos passado, que isso aqui ia ser uma maravilha, se ia lançar foguetes, satélites, aquela coisa, ia ter muito emprego, escola de boa qualidade, universidades. Só que isso não saiu né, do papel, das palavras, isso nunca foi colocado em prática mesmo, né? Nunca houve um interesse político de ser... né? A gente foi relocado para cá pelo CLA. Estamos aqui faixa de uns 15 anos, não? 16 anos. A gente foi relocado para cá e até hoje nós estamos aqui. A nossa situação lá não era muito boa, mas melhor do que estar aqui por uns certos fatos, porque lá a pescaria era bem pertinho, a gente tinha de tudo. Eu tive sofrimento porque a gente não tem, assim, o pessoal daqui vive uma vida sem ter um meio do emprego, não tem emprego, não tem terra suficiente para tirar os legumes, né? A gente trabalha muito, colhe pouco, tem ano que não colhe nada, porque as terras não são mais terras produtivas. Aqui tem um emaranhado de problema que é preciso... Porque na verdade o que está acontecendo é tudo que não presta, a gente ainda não conseguiu colocar as coisas em ordem. O governo respeitar, o governo saber o que fazer com a comunidade, ele continua fazendo, trazendo as coisas distorcidas, passando informações distorcidas para a comunidade. E fica nós aqui, como militante, como movimento, dizendo para eles, mas eu digo assim, o poder de fogo deles é muito grande. Eles chegam e desbancam. Mas a gente tem conseguido algumas coisas. Para nós, em que pese a mobilização que nós estamos fazendo, que um sem número de entidades envolvidas também estão contribuindo com essa luta, Alcântara continua estacionado em termos de violações aos direitos humanos, né? O que a gente nota é que não há nenhum tipo de ação do poder público para minorar a situação de violação que foi instaurada ali. Tem algumas comunidades, principalmente as que foram atingidas mais diretamente, hoje elas tiveram que improvisar para poder sobreviver. Antes, elas sobreviviam muito mais da pesca, hoje muito menos. Estão tentando fazer carvão, estão tentando encontrar antigos lugares de roça, trocando por outros lugares, né, em outros povoados mais próximos. Então há um impacto aí cuja reparação patrimonial é impossível a gente conceber. Não tem como você reparar esse tipo de impacto.
Nós estamos se organizando e junto com o sindicato dos trabalhadores rurais, porque nós não queremos sair daqui, né? Que aqui é um paraíso para nós, né? E para quem chega também, olha que aqui é maravilhoso. O nosso peixinho, a nossa fruta, a nossa praia, o nosso rio maravilhoso. Um rio que nós temos, que é uma riqueza. Então nós não queremos sair daqui, porque aqui nós nascemos, nós se criamos. E nós não queremos, com toda a dificuldade, porque em todo lugar tem dificuldade, a gente tem que trabalhar, né? Para a gente conseguir, né? Criando nossos filhos aqui, nós não queremos sair daqui, porque isso aqui é nosso. Foi herança da minha avó, isso aqui é nosso. Então daqui nós não queremos sair. A gente resiste porque a gente vê as comunidades que já foram retiradas e a gente vê que a vida que eles estão levando não é uma vida do jeito que é a nossa, né? Para eles mudou muito, a alimentação deles agora toda é comprada, principalmente o peixe, que eles moravam tudo na beira da praia. Então a gente fica olhando que se a gente sai daqui, a gente vai ter a vida igual a deles, né? Então a gente persiste e insiste em ficar aqui. E também a gente não aceita que eles venham para cá com papéis para a gente assinar. Ninguém assina nada se a gente não tiver o reconhecimento do advogado da gente, que é o Dutra, do pessoal do sindicato e de algumas entidades que apoiam a gente. A minha luta, a luta de todos os nossos companheiros, o companheiro do MAB, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o que a gente tem discutido? A gente discute justamente isso, é que um dia a gente possa estar comemorando uma vitória, né? Mas não uma vitória pequena, mas uma vitória que venha realmente, né, fazer com que essa sociedade seja mais justa, porque esse projeto, infelizmente, ele trouxe muito transtorno para a sociedade alcantarense, trouxe muita miséria, muito problema social, né? Prostituição, drogas, tudo isso em consequência desse inchaço que aconteceu, né? Os nossos jovens com a mente ociosa, né? Sentada nos cantos sem ter emprego, sem ter uma ocupação, né? Então, poxa, se um dia a gente puder conquistar, né, metade desses direitos dos quais estão garantidos na nossa Constituição, né, que o governo faça a base espacial, que ele faça, né, que ele construa, que ele consiga colocar foguetes, né, satélites no espaço, mas que isso traga resultados positivos para a sociedade que se sacrificou em ceder o seu território. A ação em defesa dos direitos humanos não pode ser a ação apenas de uma entidade, de uma organização, numa luta raivosa em busca de protagonismos. A experiência dessas entidades no Brasil tem levado à constituição de redes de defesa de direitos humanos que unifiquem, ao mesmo tempo, entidades que atuam em defesa de direitos econômicos, sociais e culturais e entidades que atuam em defesa de direitos civis e políticos. Essa visão integral também se aplica à questão das tarefas que nós temos que enfrentar. A defesa jurídica dos direitos humanos implica, antes disso, a conscientização, a divulgação e a capacitação de agentes das comunidades para a defesa desses direitos. Mas, em países como o nosso, em que o poder judiciário, as autoridades administrativas estão quase sempre ligadas ao poder econômico, é necessário um trabalho de comunicação muito importante que gere uma mobilização social que obrigue essas autoridades administrativas e judiciais
a cumprirem a lei e a observarem esses direitos. A tarefa é larga, a luta é árdua, mas nos promete muito mais do que vitórias isoladas apenas. Nos promete a possibilidade de construção de uma cidadania e a possibilidade de construção de uma nação. É